a mais um programa Simples Assim, aqui da TV Câmara de Tupã. Muitos são os tratamentos estéticos que prometem mudar rosto ou corpo. Entre eles está a criolipólise e a criofrequência. Há quem diga que um é a evolução do outro, mas hoje vamos dar dicas para você saber qual é o melhor para você. Também vamos falar sobre alimentos termogênicos. Você sabia que existem vários alimentos que podem te ajudar no processo do emagrecimento? E melhor, são alimentos simples que você pode incluir no seu dia a dia. Muitas pessoas questionam se há diferença entre os dois tratamentos. São totalmente diferentes, apesar do nome Crio estar nas duas, e produzem frio do mesmo jeito. Calma aí, ficou confuso para você? A gente já te explica. Ainda existem muitas pessoas que não sabem ao certo qual a diferença entre a criofrequência e a criolipólise. Por isso decidimos fazer uma matéria para ajudar a esclarecer sobre este assunto que ainda causa muitas dúvidas nas pessoas. As duas técnicas, porém, atuam com processos distintos e apenas um profissional habilitado pode indicar as melhores estratégias para cada caso. No segundo bloco, saiba que melhor do que comer um alimento que não engorde é comer um alimento que ajuda a acelerar o metabolismo. Nós estamos falando dos alimentos termogênicos, que são responsáveis por cerca de 10% do gasto de energia. Isso queima a gordura. Todos os alimentos gastam energia para serem digeridos, ou seja, têm a capacidade de aumentar a temperatura corporal e acelerar o metabolismo, aumentando a queima de gordura. Porém, os termogênicos induzem o metabolismo a trabalhar com ritmo acelerado, gastando assim mais calorias. Você vai ficar sabendo disso e muito mais aqui no programa Simples Assim, da TV Câmara de Tupã. Uma grande dúvida entre os pacientes e até mesmo entre os profissionais é se há diferença entre a criofrequência e a criolipólise. E se há, qual diferença é essa? Rosângela, há diferença sim, tá? A criofrequência, ela tem um efeito mais superficial, que nós usamos um termo de lipólise, que é uma quebra de gordura. E a criofrequência, ela gera um termo chamado apoptose, que é a morte da célula de gordura. Então, é uma diferença muito grande entre um tratamento e outro. Um faz a quebra de gordura e o outro provoca a morte da célula de gordura. A especialista Cíntia Mancini esclarece que é importante que a pessoa procure um profissional especializado para verificar se seu caso tem indicação à criofrequência. A criofrequência eu indico para pessoas que perderam a arquitetura facial, essa parte da face onde tem a flacidez, tá? Para quem possui papada. No caso do corporal, pessoas que possuem flacidez, principalmente interno de coxa, tá? Celulite, e para a gordura ela também é muito legal, mas com associações, tá? Quando se trata mais da flacidez, da celulite, né? Flacidez tanto facial quanto corporal, a criofrequência domina bastante. As duas tecnologias possuem comprovação científica com ótimos resultados na prática, porém, uma não substitui a outra. A criolipólise gera essa morte por conta do frio muito intenso, tá? Já a criofrequência, ela gera um calor, e esse calor não mata a célula de gordura, ele apenas quebra, transformando ela... Como se derretesse? Exatamente. A gente está facilitando para você perder essa gordura no caso da criofrequência. E não existe o perigo dessa gordura ficar instalada em algum lugar? Não, porque por proteção do nosso próprio organismo, quando ela se quebra, já vem a célula de energia envolvendo ela
para ser consumida por fonte de energia, né? É um gasto calórico. Cíntia explica a diferença entre a perda de líquido e a perda de gordura em cada sessão. O efeito tardio ele existe se for feito, por exemplo, comparando a criolipólise com a criofrequência, existe na criolipólise no método tradicional, tá bom? Quando ela não é associada a outros equipamentos, certo? A criofrequência a gente já consegue ver esse resultado já de imediato, como eu falei para você agora há pouco, quando faz a sessão, mas o importante mesmo é esperar um pouquinho para ver se esse efeito vai realmente durar. Quantas sessões são necessárias para a criofrequência? Eu sempre indico de 6 a 8 sessões, tá? Tem algumas pessoas que têm peles mais jovens, né? Dependendo também o grau de flacidez, celulite, o tamanho do tecido adiposo, então tudo isso depende. Mas uma regrinha básica, no mínimo 6 sessões, tá? Quanto tempo demora essa sessão? Cada sessão? Isso depende muito da forma da aplicação, tá? Mas nós demoramos 1h30 em cada região, tá? Nós não fazemos só a criofrequência. Então, todo o procedimento que nós fazemos aqui, ele tem associações. Então, depois de uma criofrequência, vamos dar um exemplo de uma criofrequência facial. Nós usamos o Liftform, que é um aparelho que melhora a arquitetura facial e a papada. Então, a gente já trabalhou com a flacidez na criofrequência e a gente vai estimular mais ainda esse resultado com uma outra eletroterapia. Outra dúvida, toda vez que o paciente faz alguma sessão, ele perde medida? Isso pode acontecer sim, depende muito de cada pessoa, de cada organismo, de cada metabolismo, tá? Mas as medidas que são perdidas na hora, as pessoas precisam entender que não são gorduras, tá? Ninguém perde gordura na hora. A gente perde líquido, a gente tem um tecido entumecido, um tecido cheio de retenção de líquido. Então, às vezes, aquela medida, você deu uma murchadinha ali na hora, foi porque você estava inchada, estava com muito líquido, mas a gordura, né, ela tem um processo um pouquinho mais demorado para você ter um resultado na hora, um resultado de perca de medidas de gordura, tá? Não de líquido. Analisar a pele, a área a ser tratada e saber os desejos do cliente são pontos importantes. Então, é muito importante fazermos a anamnese do cliente antes de fazer qualquer tratamento estético. Todos os tratamentos estéticos, a maioria deles, quando se diz em relação à eletroterapia, tem uma contraindicação sim. O verão está chegando ao fim e, apesar das horas passadas nas academias, muitas pessoas não conseguiram alcançar o tão sonhado corpo perfeito, por conta de que nem tudo pode ser resolvido malhando. Celulite, flacidez e estrias são problemas que precisam de tratamentos estéticos, de acordo com a especialista Cíntia Mancini. Existem alguns alimentos que, ao serem digeridos, geram maior gasto de energia devido às suas propriedades. Ficou confuso? Então não sai daí, eu volto rapidinho.